Oi, Oi, Ju. tá me ouvindo? Sim, Fechou pra você? a gente fechou a live pra tentar fazer de novo. Porque não tava indo para as meninas também? Eu não tava, a gente não tava conseguindo te chamar. Ah, tá. Eu tava pedindo pra entrar e não, ele não ia. Ah, Pronto. agora eu tô vendo a Mayara. Ele Oi, tá todo mundo aqui. Oi, Que agora foi. tudo tá certo? todo mundo aí? Todo mundo se vê e todo mundo se ouve. Sim, Eu tô ouvindo, eu só vejo você, mas tá bom, dá pra ir É, assim. Ju, acho que você vai ter que ir pelo auditivo e Bom, vamos lá então? Pra gente não passar muito mais o prazo? claro. Bom, boa noite a todos. Boa Acho noite. que para quem não conhece a gente queria até brevemente se apresentar, né? Assim, talvez algumas pessoas tenham conhecido por um ou por outro, então a gente queria só fazer um breve resumo. Eu sou a Juliane, faço parte do trio Juliane, Juliana e Maiara, e a gente desenvolveu esse projeto já tem acho que um ano e meio, que chama Despertar no Luto. Foi um projeto onde a gente teve a iniciativa de compartilhar experiências nossas pessoais e profissionais de luto, com a intenção de trazer acolhimento, compartilhar como a gente pode passar por cima de situações difíceis, desafiadoras, a partir das ferramentas que a gente tem. Então, a gente quis muito compartilhar como cada um encarou o mundo, como a gente foi enfrentando os desafios, o que a gente teve de apoio no caminho, o que não teve. A nossa intenção foi muito de trazer ferramentas práticas, né, de compartilhar como a gente despertou durante esse processo, o que a gente descobriu novo em nós durante esse percurso. E aí, conversando, a nossa intenção, então, hoje de fazer essa live foi com a Williane, que é uma colega nossa. A Williane, que eu para apresentar para vocês, ela é enfermeira de formação. E ela é uma tremenda pesquisadora, tem experiência nessa área de pesquisas qualitativas, especialmente com adolescentes, crianças, inclusive né, com os pais. E ela tem bastante experiência nessa parte de criminalidade. Então, a nossa ideia foi convidar vocês poder bater um papo, ouvir um pouquinho o que a Willy tem a colocar sobre como as crianças e os adolescentes encaram o luto, né? Então, Willy, seja bem-vinda. A gente agradece muito a sua colaboração, a ideia é realmente fazer um bate-papo, uma conversa gostosa. Então, eu queria deixar essa pergunta para você, se você inicial, acho que para puxar o assunto, né? O que você traria para a gente como, na experiência que você teve, como você vê que as crianças e os adolescentes, como eles encaram o luto quando eles estão no contexto terminal, o que os pais usam de ferramentas, enfim, o que você quiser compartilhar nesse sentido, acho que a gente queria deixar aberto para ouvir um pouco da sua experiência, o que você quiser colocar. E depois a gente vai fazendo perguntas e interagindo, que eu acho que deve ficar bem rico. Oi para vocês, boa noite, meus cumprimentos, né, a todas vocês por essa iniciativa, né, de discutir o luto em vários contextos. Eu agradeço também a todas as pessoas, né, que estão participando e que vão, né, ter acesso a essa live e estão interessadas nesse assunto. Falar de luto dentro, né, da família, ele é complexo, porque as famílias elas vivenciam o luto de diferentes formas. Nós temos o luto parental, que são os pais que perdem filhos, e essa é uma experiência complexa de luto. E nós também temos lutos de crianças. Por exemplo, crianças que perderam os pais, tá? Estão vivendo, né, esse luto por conta dos pais, ou esses irmãos que perderam os irmãos, tá? E também estão vivendo o luto aí nesse período da infância. Então, essa expressão do luto, ela pode acontecer de diversas formas e ela é bem complexa. Primeiro porque o luto, ele não é... Existe um tabu de falar sobre morte na nossa sociedade, tá? Principalmente no Brasil, mas isso é em todo o Ocidente, porque nós temos uma perspectiva de que os pais eles deveriam morrer depois dos filhos. Então, quando você vê um processo inverso, né, e isso acontece muito, quando os filhos morrem, né, antes dos pais. Então, o luto parental, ele é um dos lutos mais difíceis de serem vivenciados. Exatamente porque também tem toda essa questão cultural em relação ao luto, tá?
E quando você olha para o luto da criança, ele também é desafiador. Por quê? Porque a criança, a vivência do luto dela está muito associada ao estágio de desenvolvimento. E também se tem uma cultura de se pensar que a criança ela não percebe, ela vai esquecer, de que é melhor não contar, de que é melhor que ela não vivencie, por exemplo, os rituais de morte, de sepultamento, porque isso pode traumatizar a criança. E essa criança, de alguma maneira, ela é protegida e isso dificulta a vivência do luto dessa criança, que ela também vive um luto, ela precisa viver esse luto e compreender o que está acontecendo. Então, a gente tem aqui uma complexidade, um emaranhado mesmo de vivências que coloca os profissionais de saúde, muitas vezes, numa encruzilhada. Quando você tem, por exemplo, uma criança que morre nessa família, e aqui eu tenho outras crianças, que são os irmãos, que estão vivendo um luto, e eu tenho os pais que também estão vivendo um luto, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho desse luto parental, tá? De como é que é essa vivência no luto. É muito importante, nesse processo de final de vida, a valorização do tempo. É muito importante para os pais. Nós temos diferentes aspectos que podem potencializar o sofrimento do luto, inclusive levar a um luto complicado. Por exemplo, as circunstâncias da morte. Como foi que essa morte dessa criança aconteceu? Se eu tenho uma criança que ela tem uma condição crônica, ela está numa situação de fim de vida, essa família já vem há algum tempo sofrendo com o adoecimento. Quando ela vivencia o luto dessa forma, que pode inclusive viver o luto antecipatório, essa família tem a oportunidade, por exemplo, de criar memórias nesse momento final de vida, de ter uma aproximação, de viver o tempo com essa criança com qualidade. Isso é importante nessas famílias. É importante também quando o luto, né, a morte ela acontece dessa forma, que essa família, né, e aí entra muito aqui os profissionais, de permitir as visitas, porque esses pais, eles precisam de um acolhimento de pessoas que são familiares, de pessoas próximas, tá? Porque às vezes eles estão diante da criança, mas eles ficam se mantendo fortes. Então eles precisam desse escape, que eles conseguem, onde eles conseguem mesmo se desmoronar, digamos assim, próximo a essas pessoas que eles confiam. Então, eles também precisam desses momentos de escape e nós, profissionais, também temos que proporcionar esses momentos desses pais que às vezes precisam se afastar da criança porque eles precisam chorar, porque eles não conseguem ou não se permitem fazer isso diante da criança. Então, esse momento, tá? Viver esse momento final com qualidade, ele é importantíssimo para essa vivência do luto que vai acontecer após a morte dessa criança. Agora eu posso ter uma outra circunstância de luto, que essa é mais dolorosa ainda, que são as mortes inesperadas. E aí eu posso ter diversas situações trágicas relacionadas. Um afogamento na piscina, porque aí entra os acidentes domésticos, que é muito comum na infância. Eu posso ter um acidente de trânsito, essa criança foi atropelada, ou diversas outras situações. E o luto parental, ele tem uma particularidade que é o sentimento de culpa. E quando essa morte ela acontece inesperadamente, principalmente numa situação de acidente doméstico, o luto, o sentimento de culpa, ele é ainda mais devastador. Ou uma situação também de uma condição aguda. Eu tenho uma criança que ela tem, uma das principais causas de morte na infância, né, de doenças, é a pneumonia. Ou então eu posso ter uma dengue, e essa criança começou a apresentar febre, e os pais muitas vezes postergam a ida dessa criança para o hospital, para um serviço de urgência, ou então a criança até foi para o serviço de urgência, ou ela foi mal atendida lá, e essa criança ela morreu em casa por causa disso.
Aí os pais, eles vivem a culpa, né? Eles se sentem culpados. Se eu tivesse levado para o hospital, se eu tivesse visto isso, hoje ele estaria vivo, então eu sou culpado. Então esse sentimento de culpa, ele é devastador. E é importante que os pais, eles entendam, e é difícil, que eles não têm culpa. Que se tem alguém que quer essa criança viva, são os pais. Então, esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele é tão devastador, mas ele é tão devastador, que isso impede, muitas vezes, essas famílias de seguirem em frente após a morte dessas famílias. Aliás, após a morte dessas crianças. E aí entra a necessidade de uma ajuda multiprofissional, de fazer psicoterapia para a gente conseguir trabalhar esse sentimento de culpa. A culpa, ela é muito característica do luto parental, independente da forma como ocorre o óbito. Mas eu tenho situações que potencializam. Inclusive, quando a perda ela acontece intraútero. Eu também tenho luto parental em situações de luto gestacional. E esse também é um luto complexo. Por quê? Porque o luto gestacional, ele não é reconhecido pela sociedade. E eu tenho a morte de uma criança, de um projeto de vida. Por mais que eu não vi essa criança, não peguei essa criança nos braços, né? Eu também tenho uma sociedade que não reconhece esse luto parental, ou que minimiza esse luto, ou essa paternidade. Então, isso são situações que é importante da gente discutir, porque isso também é educação em saúde para a sociedade de uma forma geral. Porque os pais vivenciam a perda de um filho, esse filho independente da idade dele. Ele pode estar com semanas de gestação e esses pais viverem um luto devastador porque eles tinham um projeto de vida com essa criança. Ou então eu posso viver um luto com um recém-nascido, ou eu posso viver um luto com um adolescente e a perda é a mesma. Então isso faz com que as pessoas que estejam em torno desses pais compreendam que o luto ele dói, que essa família ela precisa de tempo para vivenciar tudo isso, e que a gente pode, enquanto sociedade, pessoas que estão em torno dessas pessoas, oferecer alguma ajuda em relação a isso. E que ajuda é essa? Primeira coisa, não julgar essa dor, não minimizar essa dor, muito pelo contrário, permita que essa pessoa viva esse luto com liberdade. E a liberdade das diversas formas. Seja uma liberdade que hoje eu quero chorar muito em casa, eu não consigo sair, eu não tenho vontade de comer. Seja um luto que hoje eu quero sair, eu quero pintar meu cabelo. Eu quero ir para o salão, eu quero fazer as unhas. Mas como assim se tu perdeu teu filho está com um mês? Como essa mulher já está saindo de casa? Então, essas são formas de viver o luto. É muito comum, após a perda de uma criança, de um filho, haver separação dos pais, conflitos conjugais, culminando inclusive em separação. E uma das causas desses conflitos conjugais é exatamente quando os cônjuges não aceitam a forma como o outro vive o luto. E aqui eu entro numa questão que o homem vive o luto de uma forma diferente do luto que a mãe mulher vive. A mulher ela é muito mais acolhida pela sociedade no seu luto do que o homem. Os próprios profissionais, os próprios amigos chegam para o homem e dizem assim: cara, você tem que ser forte para dar força para tua mulher aguentar essa situação. Então ele é cobrado a ser forte e apoiá-la. Quando na verdade ele também precisa de apoio, ele também está sofrendo, ele também tem sentimentos de culpa. E os sentimentos de culpa são das causas mais variadas possíveis. Então, esse homem também precisa ser acolhido. Esse casal precisa ser acolhido. E a gente precisa dizer para eles que eles vivenciam um luto diferente. Que ele também precisa compreender que às vezes essa mulher, ela não vai querer sair do quarto do filho, ela vai querer dormir na cama do filho dias, meses, porque ela precisa daquilo.
de que ela vai ter choros constantes, porque a mulher, ela é mais expressiva nas suas emoções do que o homem. E ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para esse homem, para esse pai, porque o luto dele, ele geralmente ele chora escondido, ele tem o luto, ele em vez de ser expresso com tristeza, ele é expresso muitas vezes com agressividade. Aí você tem uma mulher que está frágil e ele mais agressivo, ele mais impaciente, isso torna a relação mais conflituosa. Ou então ele procura fugas nesse processo de luto. E quais são as fugas? Ficar fora de casa. Mas aí ela chega, como que você está fora? A gente perdeu nosso filho, estou precisando de você, e você fica até essa hora na rua fazendo o quê? Isso também podem se tornar fugas do processo de quem perde um filho. Então, muitas vezes, ele está no carro, muitas vezes, chorando. Ou ele está na companhia dos amigos, ou ele foi beber, porque aí entra também a bebida alcoólica, que também é muito potencializada nessa fase, o uso de outras drogas como uma forma de enfrentamento do pai, tá? Ou então os jogos eletrônicos, os games. Então, às vezes, eles estão em casa, e eles ficam horas no videogame. E aí a mulher pergunta, como que você consegue ficar horas no videogame se a gente acabou de perder nosso filho? Então isso também são fugas e são maneiras de vivenciar esse luto. E a gente precisa também dizer para esse casal que o sofrimento ele pode ser expresso e vivenciado de diversas formas. Eles precisam estar juntos e se acolher na forma como acontece. E aí vem uma outra coisa que também é dura no luto parental. Você tem outros filhos muitas vezes. E esses filhos precisam dessa mãe, desse pai. Então, ele precisa trabalhar. Esse pai precisa voltar ao trabalho junto com essa mãe, porque a licença do luto, pela morte daquele filho, ela vai acabar. Então, a vida vai exigir que essas pessoas sigam em frente. Isso também é muito duro, porque muitas vezes elas não estão prontas para isso. Então, é muito importante que essa própria pessoa que está vivendo o luto se acolha e diga assim, tudo bem se hoje eu não for produtivo no trabalho. Então, às vezes, os pais eles podem estar ali trabalhando, estar dispersos, ou ter uma crise de choro, ou precisar ir para o banheiro. Isso faz parte do luto. O luto, ele é vivido não apenas imediatamente quando essa criança morre, ele é vivido muitas vezes por anos. Com o passar dos anos, essa dor, esses sintomas do luto, eles vão ficando mais espaçados, mais esporádicos. E aí você passa muitas vezes a ter aqueles momentos de crise no aniversário da criança, no Natal, no dia de finados, em datas que são importantes para essa família. Então é muito importante que essas pessoas que estão vivendo o luto, primeiro compreendam, tenham autocompaixão. E que as pessoas que estão ao entorno não fiquem cobrando coisas dessas pessoas. Por exemplo, mulher, reage. Você tem outros filhos. Vamos lá. Às vezes quem está vivendo o sofrimento junto fica meio desesperado e fica dando aquele chacoalhão nas pessoas. E a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque tudo é um processo. E não é assim, eu tenho outros filhos, por causa disso eu não vou chorar pelo que eu perdi. Nenhum filho, os filhos eles são insubstituíveis. E quando às vezes você fala dessa forma com quem perdeu uma criança, né, um filho, isso pode soar desrespeitoso. Como assim eu não posso chorar? Como assim eu não posso viver minha dor? Então a gente também tem que ter cuidado com isso. Como que eu posso ajudar minha amiga que está passando por isso, minha filha que está passando, né, porque perdi um neto recentemente? Pense em ações que sejam mais específicas e pontuais. Por exemplo, em vez de você dizer assim, eu posso te ajudar? O que eu posso te ajudar? Como é que você está? Não faça essas perguntas muito abertas. Quando uma pessoa está vivendo um luto, ainda mais imediato, há pouco tempo, ela não quer pensar. É como se ela perdesse até a autopercepção das suas necessidades básicas.
Ela não tem vontade muitas vezes nem de tomar banho, porque não tem vontade. Isso é importante para mim. Então, não faça essas perguntas. Seja muito específica. Se você quer sentir, saber como ela está emocionalmente, chegue validando o sofrimento da pessoa. Olha, eu sei que está sendo difícil isso que você está vivendo. Como é que você está hoje? Pronto. E aí ela vai te dizer como que ela está. Porque você já está dizendo que é difícil, porque é difícil. Às vezes você tem alguém na família ou alguma pessoa próxima que vivenciou também uma perda de uma criança. Então é comum a pessoa chegar e dizer assim, eu sei como você está se sentindo. Essa não é uma frase interessante se dizer, sabe por quê? Porque as crianças, elas são diferentes. Às vezes você perdeu uma criança num outro contexto, essa aqui está perdendo num outro. Então não diga isso. Você pode dizer assim, eu imagino como está sendo difícil a perda dessa criança. Porque eu também perdi uma. Então você se coloca num lugar que você não se compara com a outra, tá? Não se compara, porque isso também pode soar um pouco violento para quem está ouvindo. Tipo, você não sabe o que eu estou passando. Você perdeu seu filho, você viveu com ele, eu não tive a oportunidade nem de ter vivido. Então, às vezes, não se compara. Como você pode ajudá-la pontualmente? Em vez de você chegar perguntando assim, o que você está precisando aqui na sua casa? Veja, essa pessoa muitas vezes está com a casa toda suja, está com a roupa suja, está cheia de louças na pia, não tem comida, ela não foi ao supermercado, porque ela não teve vontade, nem energia para isso. Porque ela também não quer encontrar as outras pessoas, porque o luto também, no início, ela quer se isolar. Então, se você fica... Ela não quer sair, porque as pessoas vão ver a cara dela, vão ficar perguntando, vão dizer, eu sinto muito e tal. E muitas vezes ela não quer ouvir isso, ela só quer ficar quieta nesse momento. Então, você que quer ajudar, pode chegar na casa dela e dizer assim, olha, eu vim aqui para lavar a louça. E vá para a pia e lave a louça. Eu vim aqui para botar sua roupa para lavar. Olha, eu passei no supermercado e eu trouxe comida para você. Depois você me passa o Pix. Olha, eu trouxe quentinhas aqui, comida, eu botei na geladeira. E aí você é mais ouvido, tá? E ação, no caso de fazer essas ações específicas. Então, isso é muito mais fácil dessa pessoa aceitar a tua ajuda e não se sentir oprimida ali com tanta gente em cima querendo fazer alguma coisa, tá? Bem, aí nós temos aqui um outro lado, que é quando a gente tem crianças aí e que também estão vivendo a perda. E aí, aqui nós temos uma situação, porque a criança, ela tem os estágios de desenvolvimento, e aqui eu tô falando de irmãos que perderam, né, aquele outro irmãozinho, ou então de crianças que perderam os pais, que também acontece. Eles são também lutos devastadores, e as famílias, eu vejo que é um dos lutos mais difíceis, que as famílias realmente elas não sabem como agir. E elas agem muito conforme as suas crenças, o que elas acreditam ser o melhor. Mas às vezes aquilo potencializa um luto ou mais traumatiza que ajuda, tá? E tudo bem, se perdoe. Lembra de se perdoar, porque às vezes você agiu com o teu, né? As pessoas agiram com aquela criança que viveu aquela perda de alguém da forma com que ela podia, porque veja só, tá todo mundo vivenciando a dor do luto. Então, como que eu vou acolher uma criança se eu estou precisando ser acolhida? Eu quero ser acolhida, eu não tenho estrutura para dar suporte para essa criança, de pensar muitas vezes nessa criança naquele momento. Então, a criança ela vai ficando um pouquinho mais de ladinho. Mas a gente precisa lembrar que essa criança ela tá ali, ela tá acompanhando tudo isso. Por mais que às vezes as pessoas achem que a criança não tá percebendo, porque ela tá brincando. Às vezes é comum as crianças estarem brincando nos velórios e as pessoas dizem assim, olha, como ela é inocente, ela não sabe nem o que está acontecendo. A criança, ela sabe sim o que está acontecendo. A criança, ela usa a brincadeira como fuga, como uma maneira de expressar suas emoções. Então, a brincadeira é a própria expressão da criança, que pode ser das mais variadas possíveis, tá?
Vocês querem comentar alguma coisa? Até aqui acabou que eu fui disparada Eu quero. falando. Eu ia comentar, Willy, que nesse cenário agora que você está descrevendo, de uma criança que viveu um luto, por exemplo, de um irmão, de alguém da família, mas principalmente de um irmão. Então, ela está vivendo o luto da perda desse ente querido tão próximo. E ela vive, curiosamente, um outro tipo de luto, que é de ver os pais fragilizados naquele momento. Então, também morre ali os meus pais, que são invencíveis, que são imbatíveis, porque eles estão fragilizados. E aí pode ser também um momento frágil para a criança, imagino que duplamente, porque tenho que viver com essa novidade tão grande de entender o que é a morte, de entender o que é a ausência, que acho que você vai falar conforme as idades, as percepções são diferentes, né? Em determinado momento eu percebo só uma ausência, não sei se é permanente, em outro momento eu vou entendendo que aquilo é definitivo, incontrolável, enfim. Mas além dessa fase de adaptação tão gigante naquele momento, tem então o luto também de será que meus pais são aquilo que eu imaginava, vão poder me proteger, como você estava dizendo, da cobrança que tem também para os pais protegerem essas crianças. Mas o quão importante, minha conclusão o quão importante é todo esse processo também de desmistificação e de tornar uma coisa tão real, né? Uma coisa tão real que tem vulnerabilidade, mas que nos tornam humanos e que essa criança também vai, enfim, sair dali desenvolvendo tantas outras percepções de mundo diferentes, né? E assim, só queria fazer essa observação, mas me agradaria muito saber tua percepção sobre como comunicar, acho que a gente estava caminhando para isso, como comunicar essa criança que a gente supõe não estar entendendo nada, não ter consciência de nada. Muitas vezes a gente pratica essa evitação do assunto, melhor não falar disso na frente de fulano, ele é muito pequeno para isso, não pode levar em funeral de jeito nenhum. Um monte de outros tabus que a gente tem e que, bom, a gente da área da saúde sabe que não deveriam ser exatamente esses os procedimentos, né? Claro, respeitando cada cultura e decisão familiar, mas essa necessidade da não negação, até como um caminho para, não quero me antecipar, mas quando é um luto antecipatório, tá na beira de acontecer, a gente poder não negar para então viver um tempo de qualidade com mais consciência, e depois que aconteceu, poder dar vazão para essa sensação, porque, novamente, essa criança está vivendo vários lutos de uma vez e várias novas reflexões. Como não falar sobre o assunto? Ah, mas ela está brincando, está feliz, então eu não preciso tocar no assunto chato. Precisa, às vezes. Talvez você não force uma informação excessiva ali no momento que ela não está receptiva, mas como a gente precisa olhar para isso, né? E poder falar mais honestamente com as crianças, que estão sim percebendo um monte de coisa, estão na imaginação delas criando as teorias, que a gente possa fornecer informações de qualidade mais realistas nesse sentido. Olha, eu achei fantástico o seu comentário. É muito comum as crianças que tiveram perdas durante a infância, na vida adulta, elas lembrarem muito claramente dessas vivências. E às vezes elas lembram com sentimento de raiva, porque elas não tiveram oportunidade de se despedir. Como assim? Ninguém me disse. Eu se me disse de qualquer jeito. Eu nem sabia, ninguém me deu a oportunidade de entender. Às vezes de carregar até sentimentos de culpa. Como assim? Eu não sabia que aquele caixão era o meu avô que estava lá. Por que alguém não me disse que às vezes era criança tão pequena que às vezes ela não consegue nem ver quem está dentro do caixão? E aí, isso marca. E mais para frente, ela pode ter sentimentos de culpa, de raiva, porque ela não teve a oportunidade de se despedir como ela gostaria. De dizer alguma coisa, até mesmo de escrever uma carta. Então, são situações que às vezes a gente acha que as crianças não percebem, mas elas percebem muito bem. E ficam marcadas assim, no imaginário delas por um bom tempo. Então,
Ainda tem uma outra situação, né? Que muitas vezes elas são tiradas de casa. Você tem aquela tia, que é a tia que se mostra mais forte, né? Sempre alguém na família se mostra mais forte, que para permitir que os pais chorem, que as pessoas chorem, né? E ela não veja todo aquele cenário de sofrimento, de angústia, tiram as crianças da cena e levam ela para a casa de alguém. E às vezes elas ficam dias nessas casas, meses nessas casas. Aí vocês imaginam, ela já sabe que tem alguma coisa muito angustiante acontecendo, ela não sabe bem o que que é, ela percebe a ausência de alguém e elas associam isso. Seja o pai que não voltou para casa porque, enfim, o pai morreu. E cadê o pai? Ela vê sempre a mãe muito, muito angustiada. Porque por mais que essa mãe não chore na frente da criança, que isso acontece, mas os olhos, eles passam essa informação. O silêncio, o corpo, ele expressa dor. O luto, ele é uma dor tão intensa que o corpo fala, mesmo sem as palavras. Então, a criança, ela é perceptível porque ela é conectada a essas pessoas com quem ela vive. Então, quando às vezes as crianças são tiradas de casa para serem protegidas, elas vivenciam outras desconexões. Primeiro, essa desconexão com alguém que ela não está vendo mais, que ela já percebe que está ausente. Cadê meu avô, que ele morreu? Cadê meu pai, que eu não estou vendo? E aí ela começa as perguntas. Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? Porque ela já está percebendo que alguém já está falando o nome daquela pessoa falecida. De alguma forma ela ouve, seja a ligação telefônica, seja as conversas, e ela vai absorvendo aquilo. Então, o ideal de tudo é que a gente tivesse a oportunidade de trabalhar a morte em situações em que a morte de um ente querido ainda não aconteceu. Por exemplo, um peixinho de estimação, um animal de estimação que morreu. É o momento ideal para as famílias falarem de morte e das crenças relacionadas à morte. Por quê? Porque cada família tem uma crença. Tem família que acredita que aquela pessoa morreu e vai para o céu. Tem outra que acredita que vira uma estrela. Tem outra que acredita que vira um anjo. Tem outras que acreditam que dormiu e que um dia a gente vai morrer e vai se encontrar com essa pessoa. E engraçado que nessa crença eu já tive crianças que disseram assim, pois eu quero morrer logo para encontrar meu avô, eu quero morrer, como é que eu faço para morrer? Porque eu quero encontrar ele agora. Olha, isso é uma crença também. Então, as famílias têm as suas crenças. E o ideal é que essas próprias famílias deixassem claro para essa criança qual que é a crença, né? Porque todo mundo vive essa crença no leito dessa família. Então, nessas situações de morte de um animal de estimação, de um coleguinha da escola, ou de um vizinho, ou de qualquer vivência ali, essa família aproveitar essa situação para falar sobre morte com a criança. Por quê? Porque essa criança também precisa entender que a morte, ela acontece, ela pode acontecer. E um dia ela vai acontecer, seja com os avós, seja com os próprios pais, e é difícil pensar isso e a criança imaginar isso. Mas é uma maneira saudável da gente conversar sobre isso. Bem, mas aí a situação aconteceu. Lino, posso te interromper um minutinho? Pode. Sabe o que eu ia te falar? Aproveitando isso tudo que você colocou, você falou do peixe, eu dei risada, desculpa, eu não estou desligando o microfone, porque eu estou com receio de atrapalhar a live aqui, porque no meu celular tá estranho. Mas isso do peixe que você colocou, a gente conversou nos encontros que a gente teve, a gente falou justamente sobre isso, né? E eu queria só compartilhar, acho que a Juliana está aí ouvindo, e eu não sei se ela quer fazer algum comentário, mas quando a gente conversou, que a gente contou as nossas histórias, eu perdi minha irmã com 20 anos, né? Minha irmã tinha 20 anos, eu tinha 22. Não éramos crianças, talvez adolescentes. Eu acho que eu fui adolescente até uns 30. Então, eu acho que talvez eu estava nessa fase. Mas, assim, muito do que você foi falando do luto parental, eu acho que eu vivi isso, né, na pele, e a questão de ter perdido minha irmã.
Então, eu identifico muita coisa que, independente de ser criança, acho que nessa fase de adulto jovem também, eu percebi muito. Mas eu queria até puxar o gancho da Juliana, não sei se ela quer fazer algum comentário, porque ela teve uma experiência também que ela compartilhou com a gente de luto na infância, né? De uma pessoa que ela perdeu muito querida. Então, talvez muito do que você está colocando, ela tenha vivenciado, identificado. Eu não sei se ela quer fazer algum comentário. E ela tá meio quietinha aí, eu falei, deixa eu puxar pra ver se ela quer fazer algum comentário antes. Ju, fica à Eu ia vontade apertar aí. o milho agora, na verdade, Ju. Eu tava assim, segurando o dedinho pra apertar o áudio. Mas sim, o Willi, como a gente falou, a Ju comentou, a gente compartilhou um pouco das nossas histórias, dos nossos lutos. Eu passei por um luto na infância. Quando você falou assim, depois esse adulto começa a crescer, ele descobre que era um luto, uma morte, ele sente até raiva. Eu comentei isso com as meninas também, né, quando a gente compartilhou, que quando eu era criança, minha tia faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Teve um momento que realmente me tiraram de casa para não ver as pessoas chorando, para não participar de algumas cenas. Teve esse momento também. E tanto que eu tinha uma noção do que estava acontecendo, mas não era uma noção tão clara. Porque não era verbalizado, de repente eu chego na minha casa e tá todo mundo. Tá todos os parentes dentro da minha casa, mas não é uma festa. Por que que tá todo mundo aqui? Então eu lembro de questionar isso até na época, tipo, por que que tá todo mundo aqui? Cadê? Aí algumas pessoas específicas da minha família não estavam presentes porque estavam resolvendo velório, resolvendo tudo que precisava ser resolvido e eu ficava, o que tá acontecendo? E não havia uma explicação, mas como você falou, né? A gente escuta alguns murmurinhos. Eu lembro que eu tinha uma noção, mas eu não sabia o que era, porque eu pedia pra ver minha tia. Eu sabia que era ela que estava faltando no ambiente. E eu falava assim, eu quero vê-la. Tanto que eu não vi, né? A situação foi um acidente, então foi uma situação extremamente traumática ali pra minha família, então eu não a vi. Mas depois eu pedi, né? Nesse pedido, minha mãe falou assim: ah, eu não vou ver também. E eu fiquei com raiva da minha mãe porque ela viu a minha tia, ela pôde se despedir. Mas eu entendi depois, com o tempo, eu fui pra terapia pra tentar entender melhor esse luto. Eu entendi que aquele momento ela não tinha condições de me proporcionar aquilo. Porque ela Mas também ao estava mesmo vivendo o luto tempo, da irmã. Ju, mas ao mesmo tempo eu lembro que a gente conversou e você falava, mas eu me senti traída, porque eu também fui tirada, me foi tirado o direito de viver aquilo, de me despedir dessa pessoa que você era tão apegada, e você teve essa oportunidade, e todo mundo teve, e eu não, né? Isso traz muita raiva mesmo, né? O quanto poupar alguém não é de verdade alienar alguém daquilo, Sim. tirar talvez alguns direitos, né? Mesmo que tenha maneiras mais adequadas de fazer isso com cada idade. Tanto E o que peixinho, não esquece de falar do peixinho. então, aí tanto que aí entra a história do peixinho. Porque foi uma forma depois para me explicarem o que que era a morte. Então eu tive peixinhos, né? Só que eu já tava passando por um meio de processo de luto quando eu ganhei os peixinhos. E os meus peixinhos, de forma acidental, eles morriam mais rápido. Então eu descobria que os peixinhos tinham uma morte. Eu via ele morrendo, eu entendia, tinha momento de despedida. Então a gente fazia o meu funeral dos peixinhos. Então tinha todo esse processo para que eu aprendesse a entender que era a morte. Então, o peixinho foi o exemplo que você usou, Willy, porque todas as meninas deram risada, quem estava assistindo, vendo, as três riram ao mesmo tempo, foi justamente por causa disso. Porque eu tive os meus peixinhos para me ensinarem o que era a morte, para me trazerem a ideia Olha, do luto. em relação a essa história do peixe, e entra o peixe, qualquer outro animal de estimação, que essa criança tem um vínculo emocional, da gente ter mesmo essa oportunidade de trabalhar com isso. Porque, por exemplo, o peixe ele morre e ele é jogado no lixo. E a criança vê ele sendo jogado no lixo ou sendo jogado, por exemplo, na descarga do banheiro. Isso. Quando você tenta usar o peixe para poder explicar sobre a morte, a criança logo associa. E a gente vai jogar ele no lixo? Não, ele vai ser enterrado. Ela fica com aquela confusão de ideias. Então, o ideal é que o peixe siga os rituais. Você consiga trabalhar as crenças que você acredita nessa família em relação à morte. E aí, se você trabalha com o enterro, existe esse ritual na tua família de sepultamento, pois então nós vamos enterrar o peixe. Porque é assim que a gente faz quando as pessoas morrem também. Elas são enterradas, a gente se despede, você pode chorar, e a gente vai ficar com saudade. Mas aí a gente
gente vai seguir nossa vida, inclusive cuidar dos outros peixes que estão vivos. E assim a gente vai trabalhando, né, de uma maneira muito natural a morte. E o Will, É, Só para aproveitar esse ganchinho. todo mundo que só. Desculpa aí, gente. Vou meter 2 pontinhos aí no meio. Você fez eu lembrar de uma experiência que a gente passou em casa. Eu e meu irmão, depois de um tempo, ganhamos hamsters. E um dia esses hamsters vieram a falecer. A gente sepultou os hamsters, eles foram enterrados, teve velório e tudo, tá? A gente era criança, minha mãe fez, a gente fez todo o ritual do velório, do sepultamento, tudo bonitinho, para que a gente visualizasse como é que era. Então, quando alguém faleceu, meu irmão já sabia. Meu irmão era mais novo que eu quando minha tia faleceu, então ele não tem quase memória nenhuma desse processo. Então, depois, quando a gente teve de novo uma vivência de luto, ele já tinha uma outra experiência totalmente diferente da minha. Então, essa história do sepultar a gente fez com os bichinhos. E eu acho que a gente pode também colocar ali um outro ponto para ajudar na psicoeducação. É, livros infantis, como você Livros, falou no início, verdade. né? A gente não fala de morte, mas a gente tem material já pronto para a gente falar isso com uma criança, começar a educar ela, trazer de uma forma mais lúdica o que que é a morte, como que é esse encerrar de vida, o fechamento de ciclos. Então a gente tem muito livro infantil que a gente pode trazer de exemplo para a criança ali, os pais trazerem na leitura para ela, explicando aos pouquinhos o que que é. E assim, quem vai dar a notícia para essa criança? Muitas vezes essa mãe não tem condição de dar essa notícia, porque ela não consegue nem beber uma água. Imagine verbalizar, estar diante de uma criança e contar o que aconteceu com o pai dela, por exemplo. Então, o ideal é que seja uma pessoa próxima a essa criança. Porque também é estranho, veja só, uma pessoa desconhecida. Quem é a senhora para falar comigo? Tipo, quem é você para falar que eu perdi? Perdi como? Às vezes essa pessoa não. Então, o ideal é que seja uma pessoa próxima a essa criança, que ela tenha algum tipo de vínculo emocional, de confiança. A criança tem que confiar em quem vai dar essa informação. Porque senão a criança desconfia também. Tipo, não é verdade, quem é você? E então, é importante que tenha um vínculo de confiança, que seja uma pessoa próxima. Que ela pense num ambiente onde essa informação vai ser dada, tá? Não pode ser no meio das outras pessoas, onde ela não consegue nem ouvir, ou tirar uma dúvida, ou perguntar. Então, sentar com a criança, conversar. E você pode resgatar a memória, porque eu tenho... se são pessoas que convivem, você consegue resgatar alguma memória da criança, seja daquele animal de estimação que morreu, seja daquele ente querido que vocês foram no velório um dia, ou então você consegue usar um livro para contar isso, ou até mesmo pensar em algum recurso naquele momento. Mas é muito importante que essa criança saiba do que houve. E aí você tem aqui diferentes idades. De 0 a 2 anos, essa criança, ela tem muita percepção da ausência. Ela percebe que está alguma coisa acontecendo. E a expressão do luto nas crianças não necessariamente é com o choro. E é isso que faz com que o adulto pense que a criança não está sofrendo, porque ela não está chorando. E às vezes o luto na infância, ele é vivido pelo comportamento. Então a criança ela pode ficar isolada e muito quieta, ou essa criança pode estar com muita birra ou muito agressiva, ou então ela começa a ter retroceder no desenvolvimento. Ela é uma criança super independente, comia sozinha, tomava banho, se vestia só, ela não faz mais isso. Ou então ela já tinha desfraldado e ela volta a fazer xixi na cama. Quer usar fralda de novo. Aí parece que virou um bebê de novo. Isso também são indícios de sofrimento. Ou então essa criança, ela fica mais isolada, ela fica mais raivosa, mais distante, ou até mesmo ela pode ter o choro muito intenso. Isso também pode acontecer. Tem esses vários tipos de comportamento. Ela não querer comer também pode acontecer. Ela não querer dormir, insônia, ou ela se grudar na pessoa. Ela gruda.
porque ela viu que teve uma perda e ela tem medo de perder também as outras pessoas que ela ama. Então ela fica com medo de ficar sozinha, ela não quer dormir sozinha, ela quer ficar todo o tempo, ela não quer sair de perto das pessoas que ela confia, porque ela também tem medo de perder, porque de repente quem ela amava ela não vê mais, tá? Então isso também pode acontecer no processo. E os adultos precisam acolher essa criança nas suas várias expressões de luto. E tudo bem chorar diante dessa criança, sabe por quê? Porque você perdeu, né? O luto dói. E a gente precisa dizer isso para ela também. Olha, dói, a mamãe chora. Você quer ver a mamãe chorar? A mamãe chora porque dói. A gente sente falta do papai. Aí entra da gente resgatar memórias, que também é muito importante no processo. Seja de qualquer tipo de luto. Resgatar memórias, memórias afetivas, memórias boas, de momentos que foram vividos, para a gente ter aquela... entender, né, ou pelo menos lembrar que a gente viveu com significado com essa pessoa, que a gente pôde fazer muitas coisas com ela. Olha como a gente passeou, como foi legal. Então, no processo do luto, essas memórias são importantes para a gente ter essa percepção de que a gente viveu com um propósito. Embora foi pouco tempo, embora o papai trabalhava demais. Então, que momento que eu vivi com ele? Não, você viveu sim, tá? Ou às vezes acontece da mãe que se culpa quando perde a criança. Eu só trabalhava, eu não tinha um momento de qualidade com meu filho. Teve, sim, vamos resgatar. Então, essas memórias são muito importantes. Entender que cada um tem um processo. Cada um tem um processo. E a gente precisa respeitar essa criança. Ela também tem o direito de se despedir. Ela também tem o direito de estar ali, naquele sepultamento. E viver o luto dela também nesse processo. E é mais fácil essa família viver esse luto unida do que ela fragmentada. Desses filhos com a tia, que é uma tia muitas vezes até distante, e essa mãe vivendo na solidão, tá? Então, a gente sofre junto, porque esse é um processo que eles vão ter que viver, tá? E é isso. Não, e ainda naquilo que eu estava dizendo sobre a criança viver um luto dentro do outro nesse processo, isso que você acabou de falar me fez pensar que aí seria um terceiro. Então, além de tudo isso que está acontecendo, de eu perceber meus pais também fragilizados, ainda eles também me abandonam e eu tenho que viver ali com outra pessoa, né? Ou Isso. É tão bonito isso de viver junto, até pra gente naturalizar que a dor, ela é real, ela acontece, mas que a gente pode ficar junto e se dar suporte. Não é sobre negar a dor, não é sobre negar a situação, não é sobre né, levanta, sacode a poeira da volta por cima antes do seu tempo, mas é sobre a gente entender as necessidades de cada um conforme elas aparecem. E enxergar esses pais, né, concluindo coisas que eu mesma polemizei há pouco, os pais fragilizados também facilita que essa criança se sinta à vontade para sofrer. Porque, então, meu pai também, minha mãe também está sofrendo. Então, é normal sofrer. Porque todo mundo também fazer aquele papel de sou muito forte, isso não me afeta, causa em quem está muito chateado uma sensação de, nossa, eu sou fraco, eu não estou sabendo lidar com isso, e uma pressão, e uma cobrança, ou até uma vergonha de expressar as emoções, né? É muito importante isso, né, Willy? Muito legal tudo isso que você está dizendo. E como falar, então, com essas crianças sobre isso que vocês estavam falando, sobre literatura, filmes, outros conteúdos que abordam temas da finitude, da morte, do luto. Isso vem desde cedo, né? Eu acho muito importante esse recorte que vocês trouxeram de antecipar isso, não somente no momento em que a dor está muito intensa e que a coisa já aconteceu e eu não sei elaborar aquilo, mas antecipar essa compreensão da natureza da vida e da morte, sem banalizar. Porque quando a gente também faz esse processo, por exemplo, do ritual do peixinho, do ritual do hamster, do ritual que seja, eu já ouvi muitas famílias agirem assim.
morreu, larga a mão, para com isso, que bobagem, vai chorar por causa disso. Então, falar também com naturalidade não quer dizer menosprezar, diminuir, invalidar aquele sofrimento. Né? Acho que a compreensão de que cada um sofre de um jeito começa aí, e que eu não preciso concordar com a pessoa para eu acolhê-la. Né? Olha, o processo do luto, ele também tem uma coisa que se chama de legado. Quem perde alguém, ou essa pessoa, ela deixa uma marca nas outras pessoas, né? E é muito importante isso nesse processo dessas famílias, né, que estão vivendo o seu processo, de validar isso. Elas têm uma necessidade de falar sobre isso, de verbalizar, e com a criança não é diferente. Só que a criança se expressa de outra forma. A criança, ela se expressa no brincar, a criança se expressa no desenhar, ela se expressa escrevendo uma carta. E a gente pode estimular essa expressão da criança. Você quer falar alguma coisa? Poxa, mas eu queria tanto estar com meu avô aqui. Pois então vamos escrever uma carta para ele. Você quer escrever uma carta para ele, para o vovô? Aí a gente pode deixar lá no cemitério. Ou então, e a gente vai trabalhando essas expressões da criança de uma forma cotidiana, natural, sem abafar ou fingir que aquilo não está acontecendo. Isso também isso faz parte, né, dessa vivência, porque as famílias, elas vivem aquilo, né? Elas não tem como a gente fingir que não está acontecendo nada. Então, você facilitar a expressão da criança, você validar e respeitar também o legado que essa outra pessoa deixou. A gente também pode fazer isso. Então, às vezes, os brinquedos daquele irmãozinho que morreu. Então, vamos cuidar do brinquedo. Você quer guardar o brinquedo dele? Ou você quer brincar com o brinquedo do seu irmão? Uma roupa, às vezes é o quarto que está intocável, né? Ou a roupa do pai que faleceu. Então, envolver também a criança nesse processo. Você quer uma roupa do papai para você guardar no seu quarto? E aí a gente vai também trabalhando essas conexões, porque a morte, ela traz uma desconexão muito abrupta. E isso é muito doloroso. E aí a gente precisa também de um processo de se conectar com coisas que são muitas vezes materiais. Aí a criança passa também a ter insônia ou pesadelos, de dizer que sonhou com pessoas que morreram. Eu sonhei com a vovó, sonhei com o papai hoje, papai veio me visitar. Isso são maneiras de se conectar com aquele ente. E as famílias muitas vezes acolhem isso, ou elas veem isso com muita preocupação. E a gente também precisa entender que isso faz parte do luto. Quando foi que essa perda aconteceu? Então, sonhar com o ente querido, sentir a sensação dele estar ali, isso também faz parte do luto e muitas vezes pode estar associado a crenças que essa família tem, né? Crenças religiosas, crenças espirituais. E isso está fortalecendo essa família, pois então vamos deixar isso acontecer, né? Vamos abraçar e acolher. Afinal de contas, a gente está se fortalecendo dessa forma, tá? E é isso. É muito legal tudo que você colocou, porque eu acho que valida muito. Eu sei, talvez a gente, por estar na área da saúde, conheça algumas coisas, até intuitivamente, eu acho, pela vivência que a gente tem de lidar com pessoas. E às vezes, para a gente, algumas coisas parecem banais, e na maioria das vezes, para muitas pessoas, não são. A gente acaba tendo que lidar, introjetar mais sentimentos, valores no decorrer do exercício profissional da área da saúde. Eu acho que isso talvez seja um gatilho que facilite para alguns pontos. E aí, uma das coisas que a gente até queria explorar, obviamente não vai dar tempo, né, que a gente já está quase aí, deve estar para fechar a sala da live, era muito que comportamentos e hábitos você percebeu de diferente em famílias que lidaram de uma forma mais saudável com o luto e outros que, de repente, lidaram numa situação mais patológica, né, em casos mais patológicos. O que você viu de diferente? Que recursos as pessoas usavam isso? Então, eu queria até aproveitar, não sei, deixar o convite aí aberto, se de repente a gente consegue achar um outro horário, um outro dia, e a gente voltar essa conversa e retomar. Eu acho que tinha bastante coisa ainda legal que a gente gostaria de explorar, até se as meninas concordarem, eu acho que a gente ainda podia trazer mais um pouco desse assunto
e poder explorar, entender melhor, assim, da tua experiência, da tua vivência, o que você viu de forma prática que trouxe uma resolução melhor do processo Sim, do sim, luto para sim, algumas sim. famílias em comparação com outras que sofreram mais, né? Então, Olha, quando você tem uma família que ela respeita a forma de que cada um viveu o luto, ela é uma família que ela vivencia o processo de luto muito melhor. Então ela respeita o luto daquele adolescente, que muitas vezes tem mais expressões de raiva. uhum, Então cada um vive o luto de uma forma, uhum, seja por conta da idade, seja por conta da faixa etária, aliás, da faixa etária ou do sexo, né? Homens, mulheres vivem tudo de uma maneira muito diferente. Então, quando essa família se respeita, ela vive um luto muito melhor do que a outra, de que outros tipos de família que às vezes cobra certos aspectos, como se uma pessoa tivesse que chorar mais ou que chorar menos, como se esse comportamento não fosse adequado. Como assim você vai sair para festa, mas você perdeu seu pai faz pouco tempo, você já vai cair na noite? E às vezes isso acontece com os adolescentes. Então, uma família que ela se acolhe nas suas várias expressões, ela vivencia o processo muito melhor. uhum, Quando é uma família que ela abre espaço para lembrar dessa pessoa que foi, né, que se perdeu, que foi falecida. Então a gente tira um momento para a gente lembrar dessa pessoa e muitas vezes a família às vezes lembra mantendo um prato na mesa, porque ali é o lugar daquela pessoa. Isso é uma forma de parar aquele dia e reservar um momento. Ah, não, a gente vai continuar fazendo isso, porque a gente sempre fazia isso com o nosso pai. Isso o que significa isso? É você separar um momento e um espaço para que aquela pessoa seja lembrada. E isso pode acontecer das diversas formas possíveis. Então, famílias que separam, que reservam esse espaço, seja um espaço físico, aquela ali é a cadeira do vovô, vamos deixar a cadeira do vovô ali, ou um prato na mesa, seja um espaço de tempo ou um espaço emocional também, né? Vamos continuar fazendo isso nos mesmos horários, alguns rituais de vida cotidiana. Isso são maneiras dessa família respeitar o espaço e lembrar daquele ente querido. Eu tenho outras famílias que muitas vezes são as formas também de enfrentamento. A gente sempre tenta enfrentar e buscar alternativas da melhor forma possível. E aí ela tenta anular isso. Ou porque julga que não é saudável. Olha, não é saudável a gente manter esse quarto. Não é saudável a gente ter ainda tantas essas fotografias. Então, às vezes, atropelar os processos. Vai acontecer um dia que a gente vai conseguir desmontar o quarto, por exemplo, daquele bebê. Isso acontece em perdas gestacionais, né? Principalmente natimorto. Você monta o quarto e esse bebê não volta para casa, né? Ele ficou na maternidade, tá? Então, vai acontecer da gente conseguir um dia desmontar esse quarto. Ou não, e tudo bem com isso. Então, não atropelar os processos. Respeitar cada processo, cada pessoa, inclusive o legado que essa pessoa deixou. Respeitar, digamos assim, a memória daquela pessoa que se perdeu, tá? Que foi falecida. Então, isso também é uma coisa importante. Outro aspecto importante é a espiritualidade, a religiosidade. As pessoas, elas buscam entender o porquê que aconteceu isso. São as chamadas questões existenciais. Isso é comum. Por que meu avô faleceu? As crianças também se perguntam, por que isso aconteceu? Para onde essa pessoa foi? O que vai acontecer? Quando que a gente vai se ver de novo? E às vezes, quando essas questões existenciais, elas não são respondidas de uma maneira satisfatória, ela abre espaço para a culpa. As crianças, muitas vezes, quando não têm respostas, elas acham que elas são culpadas. E os adolescentes também fazem isso. Eles começam a alimentar sentimentos de culpa. Ai, porque eu era muito grosseiro. Ai, porque eu não fazia isso. Ai, porque eu saí. E aí vem todos os sentimentos de culpa. Então, a religiosidade, a espiritualidade, ela é uma maneira que pode ser muito interessante para o enfrentamento, da gente identificar quais são essas crenças facilitadoras, os próprios rituais religiosos,
religiosos, né? A missa de sétimo dia, a depender de cada religião. Isso também são formas de conforto nesse momento. Não sei, parece que vocês estão me ouvindo bem, eu não sei se a minha internet está falhando. Deu uma pequena Parece que tem um falhadinha, mas já relógio. voltou, Willy. Já voltou? E Já. é isso, então, se utilizar dessa religiosidade, dessa espiritualidade, da comunidade religiosa, também as pessoas, essa rede de apoio para poder fazer orações por esse ente querido, tá? E aí sustentar essas famílias nesses processos. Então, eu percebo muito essas diferenças. Então, vamos lá, concluindo. Então, famílias que carregam muitas culpas, famílias que já tinham conflitos, elas já tinham conflitos, eles tendem a ser muito potencializados depois da morte, com esse sentimento de culpa, tá? Então, você se acolher, se unir, respeitar o processo de cada um, usar de crenças facilitadoras, seja da espiritualidade, religiosidade, tá? E aí a gente também tem pessoas que são pilares dentro da família. A gente às vezes tem uma tia que ela é muito otimista, esperançosa, é bom, é gostoso estar perto dela. Pois então é bom trazer essas pessoas para perto, tá? E às vezes a gente tem alguém que é mais conflituoso, que na verdade essa pessoa precisa mais ser acolhido, sabe? Mas você não está em condições de acolhê-la, porque você está precisando de acolhimento. Então essas famílias também precisam entender que também existe um limite, eu não consigo te ajudar, porque eu estou precisando de ajuda. Então vamos procurar ajuda profissional para a gente lidar com esses processos todos, porque a gente não está conseguindo. Ou a gente lida com esses processos, ou essa família se desfaz também. Que também são formas de enfrentar as famílias se desfazerem, os casamentos se rompem, os filhos saem de casa, vão morar com o namorado, com a namorada, os adolescentes, porque eu não consigo mais viver nessa casa depois que meu pai morreu. Então isso também acontece, são formas de enfrentamento. Então a gente também precisa aceitar que às vezes a gente precisa de ajuda profissional para lidar nos processos, tá? Muito importante. Ju, você estava falando sobre outros temas que você gostaria de qualquer hora falar com a Willy também, e eu estava pensando sobre um tema para uma próxima, claro, não vou tomar mais o tempo. Sobre a própria terminalidade. Crianças em situações, sei lá, em cuidados paliativos que devem enfrentar a própria terminalidade, como trabalhar o luto dessas famílias, da própria criança e a percepção da morte sobre si mesma, né? Não sei se é um tema que vocês já pensaram muito a respeito, eu não muito. Gostaria de ouvir qualquer hora em outro momento. Com certeza. Você teve que trabalhar com isso, Willy? Sim, né? A minha morte vai acontecer. E aí, o que a gente pode fazer? Live número 2. Posso, só antes da gente interromper, fazer um comentário que era algo que eu ia comentar em algum momento, que a Willy está dizendo sobre a gente falar com naturalidade, né, para as crianças, do que acontece, e às vezes a gente começa a inventar histórias, né? De novo, eu acho que tem uma diferença sobre adequar a linguagem, de repente trazer, entender até onde os detalhes precisam ser ditos e focar mais na explicação do processo, tirando essa culpa, esse medo, fazendo a criança participar na medida do possível. Mas o quanto quando a gente mascara demais, a gente pode só tomar... Eu só queria falar duas frases muito comuns que todo mundo usa e que pode causar muito medo. Em vez de ajudar, não é apenas um eufemismo para deixar mais sutil. Pode causar confusão. Por exemplo, ele foi viajar. Ou ele dormiu para sempre. E aí eu fico com medo, eu criança fico com medo. Então peraí, se eu for viajar, é isso que acontece? Eu posso nunca mais voltar? Ou então outra pessoa, depois, de repente, minha mãe vai viajar e eu fico apavorado? Ou dormiu para sempre, então eu não quero mais dormir. Então eu fico assustado, né? Ou até foi para o sítio. Foi para o sítio, então eu vou ver essa pessoa depois. Essas historinhas que causam mais confusão ou que trazem alguma mensagem de alguma maneira não realista, a gente tem que tomar muito cuidado. Já aquelas amenizações, acho que foi para o céu, aí conforme a religião, talvez funcione, né? Não sei.
Isso, é interessante você ter resgatado isso, porque assim, as famílias, para ajudar as crianças, elas criam maneiras dessa criança se conectar com esse ente querido. Ou virou uma estrelinha, então você pode olhar para o céu toda noite, quando você vê uma estrelinha, é a vovó que está lá, olhando para você. Ou então, foi para o céu, então quando você olhar para o céu, você lembra, a criança, principalmente essa criança, dos 7 aos 12 anos, ela tem um pensamento concreto, então ela acha que é o céu mesmo onde ela está vendo, olhando ali. Então o céu é ali onde ele está, junto com Deus. Aí ela pega um avião, que ela precisou viajar, e ela está literalmente no céu. E às vezes as crianças se perguntam, quer dizer que é aqui que vou voltar? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? O céu é mais para cima? Mas eu já estou em cima, cadê? Cadê? Então ela fica procurando isso. Porque ela tem esse pensamento concreto, muito físico, eu preciso ver, tá? Então é importante que a gente também explique, já que você tem essa crença e quer que ele acredite nisso, porque faz parte da sua crença familiar, onde é que esse céu? É um céu que eu olho para cima e eu vejo? Ou não, ele é um céu porque ele é um lugar? E aí você vai explicando para essa criança, porque ela vai ter muitas perguntas, ela vai querer saber onde essa pessoa está, tá? Então, que essas informações sejam ditas e você possa perguntar para ela. O que é que você entendeu? Fala para mim o que é que você entendeu, porque aí você dá a oportunidade para a criança tirar as suas dúvidas e você valida o entendimento dela em relação àquilo, tá? Para que aquilo às vezes não se torne uma coisa que era para ajudar, uma coisa que às vezes faz é piorar, porque a criança passa a apresentar medo. Então, se todas as pessoas que dormem descansou, é o descanso eterno, então eu não quero dormir. E a criança tem medo de dormir. E às vezes eles estão adolescentes com medo de dormir. E eles entram na vida adulta com medo de dormir. Por causa dessa crença que foi alimentada lá na infância. E a gente também tem esses casos. Tá? Então, valide o entendimento da criança. Muito bom. Legal, gente. Obrigada, gente. Acho que já deve estar encerrando aqui, mas muito obrigada, Willy, pela sua disponibilidade interna, enfim, é tão gostoso te ouvir, eu passaria horas aqui escutando você contar aí as suas histórias também que a gente ouve. E, enfim, acho que fica o convite aberto, né? Se a gente achar um outro dia ou horário, a gente pode voltar nesses tópicos que a gente não conseguiu conversar, porque tem bastante coisa para explorar e, como a gente falou, esse é um assunto muito pouco falado para a população geral, né? A gente consegue ver isso muito na área da saúde, né? Em cursos, em aprimoramentos, mas muito pouco para a população geral. Então, obrigada pela sua disponibilidade e pela participação. Tem uma pessoa que fez um comentário que eu achei muito importante aqui, né? A Valquíria. As crianças levam essas situações para a escola e os professores têm uma função importante no luto. E aí que entra pessoas externas, e tem mesmo uma função importante. Porque muitas crenças que as crianças têm em relação à morte ou à vida após a morte, elas vêm não apenas da família, ela vem também de outros ambientes, dos professores, dos próprios profissionais de saúde, de quem está ao entorno dessa criança, tá? Então, mais um momento, né, uma importância de que essas famílias conversem com essas crianças, para que essas crianças não tenham entendimentos, muitas vezes, sobre vida e morte, sejam diferentes da família. Porque as outras pessoas também vão trazer essas informações. Às vezes a criança chega em casa, porque ela aprendeu uma crença, de que a pessoa que morre está todo o tempo com elas. Se ela fechar os olhos, ela está ali, em espírito. E essa não é uma crença que a família concorda. Mas essa é uma crença que ela aprendeu, porque um professor da escola disse isso para ela. Ou porque qualquer pessoa, um coleguinha disse isso para ela. E aí essa criança começa a ter uma confusão, aliás, de coisas que dizem para ela. E então é muito importante que essa família discuta isso com a criança ao longo da vida dela, em situações, para que ela consiga construir uma base do que é a crença dela. Para que quando ela ouvir alguém dizer isso para ela, ela diz assim, é mesmo, pois eu acredito nisso.
em uma outra coisa, para que ela consiga construir a sua identidade, tá? Isso traz segurança para a criança e não confusão, porque os outros espaços também têm essa influência e nós não temos controle desses espaços e nem das pessoas. Hoje as crianças estão nas telas, estão no YouTube, ouvindo diversas coisas, elas colocam as coisas no Google, o Google responde. Então, tem uma série de crenças e de informações que elas são bombardeadas. Isso também traz um pouco de ansiedade nas crianças. Então, esse contexto que a criança vive é importante e a gente precisa, né, essa família precisa, né, acolher, né, entender o que essa criança está entendendo do processo, para que ela possa validar crenças que são importantes para essa família e para ela. E que haja sempre essa abertura, de novo, quebrando tabus, para que essa criança, quando trouxer uma informação diferente, também possa ser debatida ali na família e alinhado, né? De repente, pode fazer sentido para aquela pessoa. Então, com certeza, os professores são os que veem isso acontecer, porque a criança pode passar a maior parte do tempo ali na escola e é onde a gente vai perceber as mudanças de comportamento, o desempenho escolar alterado, enfim. Então, muito legal. Olha, e que fantástico se as escolas pudessem trabalhar isso. Total. Mas trabalhar no sentido de chegue para sua mãe, para o seu pai e pergunte para eles o que eles acreditam, o que acontece quando uma pessoa morre. É como se a criança instigasse, então, esse debate em casa. Tá? E aí a gente consegue debater na escola essas diferentes percepções, né? E acolher a diversidade que também acontece de crenças. Tá? E sendo que filosóficas essas reflexões. Então, a escola ela é muito importante nesse processo, inclusive de apontar ferramentas de enfrentamento da situação. O diálogo, por exemplo, é uma das ferramentas. A expressão das emoções é uma das ferramentas. O acolhimento dos comportamentos diversos também é uma ferramenta. Então, existem também maneiras de trabalhar isso na escola, né, com os professores fazendo isso. Acho que a gente volta para a palavra importante que a gente sempre falou aqui no Despertar do Luto, né? De falar sobre a morte. De tirar esse tabu e falar sobre a morte independente da idade das pessoas. Né? Acho que a gente volta para esse pontinho sempre. Assunto inevitável. Dizem, o ditado fala, né? A única certeza da vida é a morte. É a única coisa em comum para todo mundo, né? Então, por que a gente evita todo esse assunto, né? E é isso, não precisa fazer odiar, mas conversar sobre, né? Ele falou, uma das ferramentas de diálogo, para mim, a comunicação e o diálogo é o mais importante. Eu acho que é onde começa tudo. E a gente pode caminhar com várias outras ferramentas ali, mas eu acho que a partir do diálogo, da conversa sobre, a gente começa a quebrar muitos tabus e desmistificar muitos pontos, né? Então, muito bem. Lili, obrigada. Obrigada de novo, meninas, aí pela colaboração. Vamos ver se a gente marca o próximo encontro e a gente volta a retomar alguns assuntos desses, a gente faz uma pauta aí. E, enfim, eu estou com vários assuntos para refletir. Gente, foi um prazer. Muito obrigada pelo espaço de discussão. Espero que vocês tenham aproveitado e as pessoas que vão assistir essa live depois também possam aproveitar. Sim. Então, muito obrigada para você que ficou conectado até o final. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.